Foi agora? A paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma segunda aí com a graça de Deus. Já vai compartilhando, já vai comentando aí, interagindo conosco. Hoje nós vamos falar sobre não sermos abalados. E o nosso convidado hoje é o irmão Paulo, que está aqui com nós, aceitou nosso convite e vai falar um pouquinho conosco nesta noite. Amém. Primeiramente quero saudar com a paz do Senhor, meus amados irmãos. Fico lisonjeado pelo convite, agradeço primeiramente ao Senhor e à irmã pelo esse convite, né? Onde nós estaremos aqui falando sobre a fé no Senhor, né? Uma fé inabalável, né? Em tempos difíceis, em tempo que vivemos, né? Nós não podemos deixar de cada vez mais de buscar o Senhor, né? Porque nós não buscamos o Senhor só nos momentos difíceis, né, amada irmã? Devemos também buscar o Senhor também quando estamos felizes também, né? Agradecer por tudo aquilo que Ele tem nos proporcionado e por tudo aquilo que Ele nos proporcionará, né? Sim. Porque geralmente a pessoa busca o Senhor, né? Geralmente quando está passando por uma prova, né? Sim. Né? Eu já penso diferente, que acho que devemos também buscar o Senhor, né? Independentemente da luta que estiver passando. Sim. Né? Temos que ter aí dia bom, dia ruim, dia mais ou menos, tem que todos os dias vamos ter, né? Sim. Todos os dias vão ser dias, né? Independentemente do que você esteja passando, né? Então nós devemos viver todos os dias sempre na presença do Senhor e com a fé inabalável como rocha, né? Em nome de Jesus. Amém. Se você quiser nos acompanhar aí, o nosso tema hoje se encontra em Salmo 62:2. Se você quiser achar aí, nós vamos esperar um pouquinho até você se achar. Você aí compartilha, vai curtindo, mandando aí suas perguntas, seus pedidos de oração, que no final nós vamos estar lendo. Então vamos ler nosso tema. Salmo 62:2 diz assim: Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Então que nessa noite essa palavra vai de encontro ao teu coração, que você saia desse episódio com a tua fé firme, com o teu coração firmado na rocha que é Jesus. Vamos fazer nossa oração inicial? Amém. Feche teus olhos e ore conosco. Pai, nós estamos, meu Deus, mais uma segunda, Jesus, aqui para te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui, Pai. Meu Deus, que cada palavra que dita venha de encontro ao nosso coração e que nós venhamos, meu Deus, firmar o nosso coração, a nossa fé em Ti, meu Deus. Que, meu Deus, apesar dos dias difíceis, nós não venhamos deixar nos abater, nós não venhamos, meu Deus, pensar em desistir. Fortalece-nos, meu Deus, nesta noite, que nós venhamos, meu Deus, vivenciar a Tua palavra, cada coisa que dita nos nossos dia a dia, Senhor. Que a Tua presença, meu Deus, encontre cada família, cada lar que está aqui. Abençoa, Jesus, as irmãs que estão aqui nos ajudando, o irmão que aceitou nosso convite, ó Pai. E que a cada um, meu Deus, que tira um tempinho para nos assistir e ouvir a Tua palavra também sejam alcançados. Nós te agradecemos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmão Paulo, para começar, o senhor quer começar a contar um pouquinho da sua caminhada, da sua jornada aí no mundo da fé? Sim. Primeiramente, antes de conhecer, né, Jesus, ter esse encontro como eu tive, né, eu vivia mundano, né, era mundo mesmo, realmente mundo, né, onde fazia coisas erradas, né, e muitas vezes blasfemiava, né, contra o Senhor, como assim, quando as coisas não davam certo, né, em nossas vidas. Sim. Até conhecer o Senhor, até aquele encontro verdadeiramente com o Senhor, né? Eu tinha uma vida totalmente errante e errada, né? Eu venho assim de um mundo diferente, né? Em que hoje eu me encontro, né? Por exemplo, eu bebia, né? Fumava, cheguei a usar droga, né? Fazia coisas abomináveis, né? Mas mesmo assim, ainda algo dentro de mim ainda, porque tinha pessoas, sabe, amada irmã, tinha pessoas que falavam o Senhor para mim. Sim. Mas como diz o louvor, foi na cruz, muitas vezes me fiz surdo, né? Tinha pessoas ainda que buscavam essas pessoas como eu, né? Mas eu me fiz surdo, ocorria, né? Mas por quê? Eu me achava diferente, como eu achava as pessoas crentes, pessoas chatas, as pessoas que gritavam demais. E eu via muito neles o quê?
que hoje eu também estou passando por isso também, o quê? Vivi uma vida diferente, uma vida errada, agora é santinho, ou se não se escondendo atrás da Bíblia, né? E isso a gente, como diz a palavra, né? A gente tem que saber vestir o sapato do próximo, né? Sim. Se tá na pele do próximo. E eu falava muito disso, né? Sem conhecer a palavra de nada e fazer coisas só, irmã, erradas. E eu nunca confessei isso aí, eu vou confessar aqui agora. A única pessoa que sabe é só a irmã Sandra. Eu fui detento. Eu fui privado de liberdade. Fui preso, fiquei 12 anos privado de liberdade. Meu Deus. 12 anos eu fiquei. E lá eu trabalhava lá dentro. E conheci um irmão, onde que ele foi tirado para trabalhar comigo. Ele falava do amor de Deus para mim. Mas, sabe, viver naquele ambiente, né, não é uma coisa sadia ali, sabe? Mas ele falava da palavra do Senhor. Mas como eu falei antes, eu não dava bola para o que ele falava. Até que ele sempre dizia, né, aqui não é meu lugar. Deus vai me tirar daqui. E todo mundo dava risada e falava, né? Capaz, tu fez coisa errada, tu vai ter que pagar. E ele orava, todo dia ele orava naquela porta. 5 horas da manhã se levantava, e ele orava 5 horas da manhã, ele levantava ali, que ele cravou, sabe? Eu não tinha essa acepção da palavra, de conhecimento de nada, eu entrava, né? E ele sempre dizia, irmão, eu orei por ti. Eu não entrava aqui, saía aqui, não dava bola, né? E foi que justamente um dia, tanto ele clamar, Deus ouve a oração, verdade? Deus ouviu a oração dele, que um dia ele foi chamar lá na frente que ele estava indo embora. Glória a Deus. Daí eu comecei o quê? Eu comecei lá, tem cultos nos sábados. A igreja que ia sempre lá é a Assembleia de Deus. E eu comecei, no começo eu ia nesses cultos para quê? Para sair daquela cela, daquele ambiente, né? Aquele lugar sufocante. Sim. Eu ia lá assim, só para esparecer, para respirar um ar diferente, né? Daquela cela ali. Eu ia lá, eles falavam da palavra, né? E louvavam. E o primeiro louvor que eu ouvi lá foi na cruz, a conversão. Sim. Foi o primeiro louvor que eu ouvi lá. E lá eu comecei a ir a outras igrejas, também ia lá. E eu sempre ia lá e comecei a ouvir aquela palavra. E disseram, mas quando vocês saíram um dia, que vão sair daqui um dia, o convite está feito. Podem ir lá. Mas sabe quantos foram na igreja? Né, pouquíssimos. Ninguém, né? Porque vivia uma vida totalmente regrada. Muitas vezes a gente procurava aquilo, sabe o quê? Como um refúgio. Sim. Um refúgio da gente, sabe? Sair daquele ambiente, como eu falei antes, né? Sair daquele ambiente para ir lá. Mas muitas vezes orava assim, sabe? Uma oração de tolo. Uma oração de tolo, assim, sabe? Mas não tinha aquele valor, porque você orava muitas vezes só para alegar as pessoas que ali. E eu comecei a perceber, depois de muitos anos, depois que eu conheci a Sandra, né? Eu vivia também nesse mundo, eu comecei a entender melhor a palavra e conhecer também, né? Fiz uma busca também. Eu fiquei, irmã, logo que minha esposa faleceu, eu fiquei um tempo errante no mundo. Eu fiz que nem o povo no deserto. Eu caminhei, sabe de onde? Aqui de Vacaria até Rio Grande, a pé. A pé. Eu fiz 700 quilômetros a pé. E eu caminhando, eu orava assim ao Senhor, né? Se for da vontade do Senhor, né? Que nada me aconteceria, que eu fosse em um dinheiro, irmã. Sabe que sem nada, sabe? Eu comia assim através do quê? Das esmolas que as pessoas me davam, que eu chegava e pedia. Ainda Deus, para tu ver como Deus tinha proposta na minha vida nesse tempo aí. Porque quando eu chegava, as pessoas me davam de comer. Muitas vezes eu chegava num posto, antes de eu abrir a boca, já vim com refrigerante. Até um banho me cedia, porque geralmente é pago, me davam, né, para me tomar um banho. Eu ia. E eu caminhei, eu fui até a casa da minha mãe. Eu disse, eu fiz assim para Deus, né? Da onde Deus me tirou, Deus vai me fazer voltar a pessoa a quem me deu a luz. E foi justamente a minha mãe. E eu fui até ela, sabe? E chegando lá, ela não me reconheceu, porque eu caminhei quase um mês. Cheguei,
cheguei assim, sabe, só a pele e osso, né? Só a pele e osso. Chegando lá, e ela não me conheceu. Ela viu, tu, meu filho, sou eu, mano. E ela me abraçou, assim, sabe? E, não, meu filho, seja bem-vindo à sua casa. E justamente de manhã eu vim aqui porque eu quis, sabe? Eu tinha que vir aqui. Para eu o quê? Para eu recomeçar a minha vida de novo. Porque eu tive um baque muito forte, né? Foi um baque fortíssimo que eu tive. Foi a perda da minha esposa, né? Sim. Porque nós éramos unidos muitos, né? Ela era assim, não dependente de ser dona da casa, mas ela era a que organizava tudo, né? E eu perdi, benzei meu chão, até conhecer o Senhor e Deus me cuidou, né? Teve amor a mim e eu orava, né? Sempre caminhava à noite, assim, no asfalto, de dia, e orava ao Senhor, olhava aos céus e me lembrava, sabe, do tempo que eu ia lá na igreja, dentro do presídio, e quando esse irmão orava, eu me lembrava dele, e das pessoas que oravam por mim, que eu corria, sabe? E daquele momento, o meu coração ele foi começando a se quebrantado. Eu tinha os defeitos ainda, né? Mas eu já tinha uma percepção melhor do que Deus arrebentar na minha vida. E eu fui entender mais ainda quando eu cheguei aqui, quando eu fui recebido aqui pelos irmãos, né, de braços abertos, me acolheram, né, e eu mesmo tendo uma vida desregada, eu tinha meus defeitos ainda na época, né, mas eu fiz um propósito com o Senhor, né, fiz um propósito no momento que Deus, né, Ele me livrou, porque, irmã, para falar a verdade, irmã, para estar aqui, porque o mundo que eu vivia, já para estar, já, não é nesse plano, já para estar no outro plano, porque eu vi muitos, né, amigos lá, entre aspas, lá, que não estão mais aqui entre nós, né? E Deus Ele tinha plano na minha vida, então, né? Eu tinha que entender o que Deus queria na minha vida. Não era pouca coisa. Por isso que hoje eu estou aqui, por quê? Porque alguém orou por mim. E a oração, ela tem força, ela tem poder, né? Porque oraram por mim, né? Muitas vezes assim, não entendia, mas eu comecei a fazer um propósito, Senhor, com o momento que eu botei os pés naquela porta, nunca me esqueço. E o pastor me deu um abraço. Primeira vez, a Sandra me levou até a casa do pastor. E eu olhei assim para ele e eu comecei, sabe, a entender melhor. Ele falou a palavra do Senhor para mim, né? E eu comecei, eu vou, até a Sandra dizia assim, ó, quando eu perguntava, né, se alguém aceita o Senhor como seu único, suficiente, Salvador, eu ia na frente, assim dizer, tem certeza? Que é um passo muito importante, irmã, né, para se batizar, né? Não é tu ir lá só tomar um banho e dizer que é convertido e pela emoção, né? Até quando eu vim aqui, né, muitas vezes, a senhora dizia assim, né? Tu não vá por mim, não vá por homem, mas vá por Deus. Sim. E aquilo foi entrando no meu coração e eu comecei, não, mas tanta coisa que eu fiz errado na minha vida, acho que alguma coisa tem que começar a fazer diferente, né? Sim. E Deus começou a tocar no meu coração. Até que um dia, quando convidaram lá, eu fui. E aceitei o Senhor, e até hoje eu estou aqui graças à vontade dEle. Deus trabalha todos os dias na minha vida. Eu sinto isso, a diferença do que eu era, né? Muitas vezes eu encontro pessoas que conviveram comigo naquele tempo e hoje, né? Vê a diferença e eu falo da palavra para essas pessoas, eu oro. Porque eu não tenho, assim, por exemplo, quando eu falo da palavra, eu não tenho um alvo específico, uma pessoa específica. É para todas as pessoas. Mas essas pessoas que vivem em democratização, que vivem no mundo do crime, essas pessoas, para mim, ela tem não um valor especial com os outros. São todos iguais perante o Senhor. Mas através do meu testemunho, né? Sim. Através da minha diferença de pessoa que eu era, para eles vão ver, né? Se Deus trabalhar na minha vida, Deus pode muito bem trabalhar na vida deles também, né? Aleluia. E o senhor falando que o seu companheiro lá orava pelo Senhor e tinha os cultos. E a palavra de Deus é justamente isso, é uma sementinha que colocam ali no nosso coração, colocam na nossa mente, e aí Deus vai regando e a gente vai vendo testemunhos e ela vai dando os frutos, né? Isso. E o senhor falou também do testemunho, né? Que muitas vezes a gente passa por coisas assim, pesadas, dores, e
lá na frente, às vezes, Deus vai usar o nosso próprio testemunho para dizer o quanto Ele cuida da gente. Às vezes, nossa, mas eu tô tão cansada. E aí Deus puxa lá na nossa mente, mas naquele tempo eu tava pior, naquele tempo eu precisava mais. E a gente vê que Deus cuida da gente, independente das nossas situações. É verdade. Irmão Paulo, e como a gente faz, assim, dentro de toda a sua história que o senhor viveu, para se manter firme quando, assim, tudo ao nosso redor parece estar instável, parece estar pesado? Como que o senhor, assim, se manteve firme? No começo, mesmo depois de batizado, a gente tem que falar a verdade, a gente se mentir, porque Deus, Ele sabe tudo, né? Mesmo de batizado, aí ele teve uma relutância, como eu disse anteriormente, ele esperar no Senhor, né? Muitas coisas, a pessoa quer uma coisa, né? Mas não é aquilo que Deus quer que te dá no momento, né? Muitas vezes esperar no Senhor, muitas vezes a pessoa tem pressa, mas não pode ter pressa, a gente tem que esperar no tempo do Senhor, na hora dele acontecem as coisas. Muitas coisas o quê? Paciência, irmã. Sim. Paciência é outra coisa, obediência. Mas agora, as duas coisas que nós temos que ter em mente, né? Que é a paciência e esperar. Muitas vezes muitas pessoas não esperam no Senhor. Muitos que estão aqui dentro da igreja, né? Irmãos de caminhada, quantos que estão ainda junto conosco? Poucos, né, que estão junto conosco, porque não tem a paciência em esperar, né? Estão passando por uma luta, por uma prova. A palavra diz, né? Tende bom ânimo. Eu venci, vós também vencerás. Tendes paciência, né? Porque só assim você vencerá as dificuldades, as lutas, tanto elas físicas, né? Tanto financeiramente, tanto espiritualmente, tanto na carne como na saúde, que hoje em dia as pessoas, né, tantas pessoas que buscam o Senhor, né, por uma pessoa que esteja doente, acamado, né, então a pessoa passa por esses momentos, né, mas a gente tem que ter o quê? Fé, nosso pé firme na rocha, né, e esperar no Senhor. Não adianta esperar no homem chover no molhado, né, irmã? Então nós temos que sempre esperar no Senhor e ter paciência. E eu, graças ao meu bom Senhor, Deus está me moldando, como eu lhe falei, né? Tô começando a ter a bendita, a paciência. Muitas vezes a pessoa não tem, né? Mas Deus está trabalhando, né? A paciência. E uma coisa que eu sempre reverencio ao Senhor é a obediência. Isto é uma coisa de mim mesmo, que Deus trabalhou e bateu, que é a obediência, obedecer o que Deus manda. Independente como Jonas mandou a Nínive, né? Ele foi desobediente, achando que aquele povo lá era um povo inimigo do povo de Israel, né? Ele não quis fazer o que Deus mandou. E as duas pessoas, quando não fazem o que Deus manda, vem algo, né, diferente, né? Vem alguma coisa acontece, né, irmã? Então a gente tem que ser obediente. E quando Deus manda fazer algo, pode ter certeza, está tudo já nos planos do Senhor. Nada sai do controle das mãos dele. Aleluia. Amém. E de que forma a gente pode fortalecer a nossa fé, a nossa vida espiritual no nosso dia a dia, apesar do nosso trabalho, das nossas ocupações que temos aí durante o dia? Como que a gente separa um tempinho e como a gente se prepara para fortalecer nossa fé? Primeiramente, a gente tem que sempre reservar, né? A gente tem aqui na Terra tem tempo para todos, né? Tem tempo para nascer, tempo para viver, tempo para plantar, tempo para colher. Nós temos o nosso tempo para trabalho, né? Nós temos que ter o quê? Muitos não tiram o dom, desculpa, o quê? Um tempo para o Senhor. Muitos, né? Nós temos que tirar esse tempo para o Senhor e buscar no Senhor através do quê? Da oração, a direção, né? Que dá para nós. Como, por exemplo, temos um negócio para fazer. Busquemos aquilo da vontade do Senhor. Buscamos a direção dele, né? Que ele vai te dar a direção. Ele vai usar alguém para te falar, né? Aquilo que ele quer que faça na tua vida. E como eu disse anteriormente, esperai-vos com paciência. Por mais que as tribulações, elas são grandes mesmo, são terríveis, né, irmã? Irmãs, são terríveis. Mas se mas tem que botar o quê? Deus é maior que tudo. Davi, quando ele foi
derrotar o gigante, que ele falou em nome do Senhor. Então, Golias não era maior que o Senhor. Então, os problemas que nós passamos, as tribulações, as dificuldades, nunca serão maior ao Deus que nós servimos, ao Deus que nós temos, nosso refúgio, nossa fortaleza, né? E este, não diz a chave, mas nós temos que sempre estar preparado. E se preparar, irmão. Também uma coisa, né? Não adianta nós vir aos cultos ou fazer isso, aquilo, e nós não se preparar. Temos que estar sempre preparados. Sempre, porque o inimigo ele não brinca, né? Ele jamais brinca de fazer alguma coisa daquilo. Agora, tem cristãos que brincam de cristão, né? Então temos que estar sempre preparados, né? Para a luta. E a caminhada com Deus, ela não é brincadeira, né? Não. Então a não. gente tem que ter muita seriedade, tem que ter muito pensamento, muito discernimento quando a gente vai tomar alguma decisão, que nem o senhor estava falando. Uhum. Que a irmã Sandra ali falou que não era por ela, não era por ninguém, tinha que ser pelo Senhor. E tem muitas das vezes que a gente precisa mesmo sentar e dizer, meu Deus, eu tô fazendo isso por quem? Pra quem? E aí a gente tem que voltar lá no nosso primeiro amor e entender que é tudo pra Deus, tudo por é para Ele. Deus, justamente. E como o senhor estava falando, né, do propósito que Deus tem nas nossas vidas. O senhor talvez não se imaginava hoje em dia ser cristão, Não. lá atrás, e aí Deus foi moldando e hoje está aqui pregando para nós. Justamente. Mas primeiramente, irmã, é uma luta difícil, árdua, né? O processo é dolorido. É dolorido. Porque muitas vezes a pessoa pode chegar e olhar assim e dizer, mas aquele irmão tem uma vida boa, aquele irmão tem isso, aquilo. Não. Se ele tem hoje, porque Deus abençoou ele tem uma caminhada, como diz a irmã, a caminhada é dura. Nesse caminho que tu vai passar, vai ter espinhos. Não vai ter só flores ali, né? Tudo um mar de rosas, né? Vai ter lutas, né? Vai ter pessoas dentro da igreja mesmo, né? Falando de você, fazendo isso, fazendo aquilo. Mas você tem que ter o quê? O discernimento. Sim. A gente tem que discernir o que é de Deus. Hoje em dia, muitas coisas acontecem, como eu sempre digo, né? A gente tem que assumir os nossos próprios erros. Tem muitas pessoas que estão botando coisas no inimigo, coisas que ele não faz muitas vezes. Estão atribuindo ele. Muitas coisas é a gente mesmo. Porque a vida que nós temos, como eu vi na igreja, eu fiz uma escolha. Muitas vezes, todas as escolhas têm o quê? Ela tem o quê? Uma consequência daquilo que você hoje escolhe. Amanhã ela vai ter a consequência, seja boa ou seja ruim. Então nós temos que saber discernir as coisas de Deus. Fazer aquilo que seja bom e agradável ao Senhor. Não bom e agradável ao homem ou a ti. Nós não devemos agradar a pessoas. Uma coisa, irmã, que eu aprendi com o nosso pastor, que ele sempre fala, e eu bato também nessa tecla, repito, é nós ser o quê? Dependente do Senhor. Nós não podemos ser independentes. Tudo que nós temos ou façamos é tudo obra do Senhor. Nós temos que ser dependente dele, buscar o Senhor sempre. Sim, e nós falando sobre as lutas, eu queria deixar um versículo para você que está nos assistindo, lá em Romanos 5, no versículo 3. Diz assim, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, a experiência, esperança. Então, para você ver que, como o irmão Paulo falou, até a irmã Kellen também tinha falado no episódio passado, que quando a gente se torna cristão, não é só coisinhas boas, não é só bênçãos. Não. Tem a dificuldade, tem um espinhozinho, e é através desse espinhozinho que vai nos impulsionar a buscar mais, que vai nos impulsionar a se mover para perto do Senhor. O senhor quer ler a sua palavra agora ou quer conversar mais um pouquinho? A palavra, aqui como já foi falado, né? Ele é minha rocha, minha salvação. Aqui quer dizer o quê? Aqui nesse versículo, irmã, aqui nós podemos tirar três coisas aqui, né? Só num versículo aqui, né? Aqui, ó, ele fala em rocha, salvação e defesa. A rocha, o que é? A rocha é a nossa fé. É uma fé inabalável, né? Nos tempos tempestuosos, nos tempos de dificuldades, nós temos que ter aqui a fé. Porque hoje,
Hoje nós temos que viver aqui, hoje podemos não ter, mas amanhã Deus proverá. Porque o amanhã pertence a Ele, não pertence a nós. Nós temos que viver um dia ao dia, né? Então a rocha é o Senhor, nós devemos sempre estar com as nossas plantas dos nossos pés firme. Pode vir, né? Não na areia, né? Mas sim na rocha, porque só a rocha ela é inabalável. E outra coisa, a salvação, porque quem salva nós é só o Senhor, né? Ele é o nosso Salvador, porque Jesus deu a vida por nós lá na cruz, né? Porque por nós remir nossos pecados e tudo, né? Para nós pleitear a nossa salvação, para nós buscar a salvação, porque a salvação, o que ela é? Ela é individual. Eu não vou lhe salvar, ninguém vai me salvar, a não ser você mesmo. E para tu ter salvação, tem que fazer o quê? Tem que estar sempre buscando Jesus. Perfeição nós nunca vamos ser, e Deus não busca perfeitos. Né? Ele está sempre buscando aquelas pessoas imperfeitas e capacitando esses imperfeitos. Mesmo que diga assim, mas eu não sou digno de estar na presença do Senhor, eu não sou capaz. Mas quando você põe nas mãos do Senhor, Ele faz a diferença na minha vida e na vida de todo aquele que busca o Senhor. Porque Deus, Ele não lança fora os seus. Ele busca ainda cada vez mais a essas pessoas. E a defesa, como eu falei anteriormente, tem pessoas, né, que julgam nós. Não devemos fazer o quê? Não devemos rebatê-los. Porque o testemunho do cristão não é, por exemplo, batendo boca. Mas você era assim, você é assado. Mas o testemunho, ele falar por você. Põe esta causa na mão de Deus. Porque Deus, ele é advogado. Ele trabalha na causa dos justos. Porque o ímpio, ele vai cair por terra. Ele não tem o quê? Ele não tem firmeza naquilo que ele fala. Não tem sustentabilidade. Mas o Senhor, Deus, sim. Você entregando totalmente na mão dele, pode ter certeza, irmão, que a vitória vem. E tomando mais um tempinho aqui, eu fiz um estudo aqui, e semelhantemente a este versículo, o capítulo 62, versículo 2, eu achei aqui no 18, irmão, que também que é semelhantemente, ele quer ver, para acompanhar a leitura? É no capítulo 18, ele é bem semelhantemente também, esse aí. Assim diz assim, o salmista: eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é meu rochedo e o meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Glória a Deus. Belas palavras, né, irmão, do salmista, o Davi, né? Porque Davi, ele sofreu uma perseguição grande, né? Quando ele foi tirado para ser o que é o rei do Senhor, né? Quando descobriram que ele seria, né? Muitas vezes, o que acontece hoje em dia, né? A inveja, irmã, né? A inveja é uma coisa que persegue muitos irmãos, né? Então aqui ele buscava o Senhor, né? Sempre, porque é a rocha no Senhor, firme, por Ele é libertador, que todos os inimigos, aqueles que buscavam atentar a vida de Davi, o que ele botou essas pessoas na mão do Senhor, sim, que Deus trabalhasse, porque ele mesmo não derramaria um sangue, né, pela mão dele. E aqui eu também uma leitura aqui, forte fortaleza, é a metáfora desse versículo, pode ser aplicada às lutas contínuas do crente contra as forças físicas e espirituais do presente. 6 símbolos descrevem os cuidados de Deus por nós: meio rochedo, segurança e proteção pela força imutável de Deus. Quer dizer o quê? Que Deus não muda, Deus é imutável, Ele não muda os seus planos. Você vai passar por lutas. Como diz a palavra, não cai um fio de cabelo se Deus não permitir. Tudo que nós passamos tem a permissão do Senhor. Porque, como eu falei ontem na abertura do culto, toda adversidade, toda luta que vem sobre você, que não é para te derrubar, eu sei o que, para te fortalecer cada vez mais, né? E o crente, ele é feito assim, ele é feito de lutas, né? Ele é forjado na luta, né? E aqui no segundo, aqui, meu lugar forte, um lugar de refúgio e segurança, onde o inimigo não pode penetrar.
Aqui é uma palavra bonita, né? No lugar forte que é tu tá na presença do Senhor, tá na casa do Senhor, aonde o inimigo ele bate em retirada. Quando ele vê você se chegando, buscando cada vez mais, porque o inimigo ele tem o quê? Ele tem raiva daquele que dobra os joelhos ao Senhor, aquele que busca o Senhor, somente o Senhor. Por mais que lá o mundo esteja pegando fogo, mas você está ali com os pés, com os teus joelhos dobrados perante ao Senhor, buscando o Senhor. Isso ele tem uma maior raiva, né? Então isso o inimigo ele não pode penetrar de jeito algum, irmão. Aqui, ó, terceiro, meu libertador, um protetor vivente. Ele protege, né? Como eu lhe falei antes, né? Ele livra a gente de todo perigo, né? De tudo aquilo que o inimigo tem a querer levantar, até mesmo uma pessoa que queira tentar contra a tua vida. Já temos vários testemunhos, né, irmã? De Deus, né? De intercessão de Deus, né? Naquela vida ali, ó. Deus continua intercedendo ainda, né? O quarto aqui, ó. Meu escudo. Deus se interpõe entre nós e o mal cai. Pode vir vitórias para nos livrar e salvar. Porque só a força é a maior que a salvação, né? Porque Deus ainda, ele é nosso protetor. Ele ainda protege nós. Muitas vezes eu sempre digo assim, ó, Deus é fiel o tempo todo. Nós que somos infiéis, né? Muitas vezes deixamos de fazer algo do Senhor. Ou se não, nós prometemos. Muitas vezes aqui quando o pastor levanta, né, para fazer uma obra à casa do Senhor, a obra à casa do Senhor, muitos falam o quê? Falam só para agradar muitas vezes ao pastor. Nós temos que fazer as coisas para agradar ao Senhor. E quando nós demos nossa palavra, que quando Deus ele dá a palavra dele não tem ponto nem vírgula, né? Então o cristão também deve ter que a palavra dele tem que ser uma palavra uma vez dada, uma palavra tem que ser cumprida. E sexto e último, meu alto refúgio, um lugar seguro para nos levar acima dos perigos desta vida. Porque Deus, ele é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, né? Ele nos livra de todo perigo. Porque todo dia quando eu saio para trabalhar, eu saio de madrugada, eu saio de casa orando e chego no ponto orando. Que para que esse dia seja um dia abençoado, que nada saia do controle das mãos do Senhor, e que seja o que? Da vontade dEle. E que caia por terra tudo aquilo que o inimigo tem a querer levantar esse dia, cairá por terra. Porque Deus é o meu refúgio e a minha segurança. Tudo aquilo que o inimigo tenha colocado, cairá por terra. Em nome de Jesus. Amém. Veja só. É exatamente isso. Até o senhor estava falando, eu estava procurando o versículo, mas eu não achei. Mas eu vou deixar aí para você Salmos 29:4, que diz assim: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Então, se ele falou, vai acontecer. Vai. Não no nosso tempo, como o irmão Paulo estava falando, que nós temos que aprender a esperar. E esperar no Senhor. Esperar e obedecer. Então pode ser que tu tenha recebido uma promessa e tá pensando, não, mas é amanhã, ou tá demorando demais, não vai ter que cumprir. Não, calma, respira fundo. Confia que se o Senhor falou, ele vai fazer, não acontecer no tempo dele. Talvez até você não entenda porque tá passando aí pelas dificuldades, pelas lutas e as tribulações, mas é como nós estávamos citando, que a tribulação traz perseverança. Então persevere, busque, como o irmão Paulo falou, busque, ore e confie no Senhor, porque nós estamos aqui também como testemunhos, né? Amém, verdade. Para dizer que esperar no Senhor vale a pena. Vale. O senhor quer acrescentar mais alguma coisa? Não, eu quero dizer para os meus amados irmãos que estão assistindo essa podcast, não deixe de buscar o Senhor. Cada vez mais, busque o Senhor, independente do que esteja passando hoje. Eu não sei o que você está passando, mas Deus sabe. E quando você põe nas mãos do Senhor, tenha certeza, meu amado irmão, que Deus já está intercedendo por você. Deus conhece, sabe exatamente aonde está a dor. Creia, confia. Independentemente do que falam as pessoas, disso, daquilo, mas tenha ouvido que ouve somente o que Deus tem para dizer para você, porque Ele ainda é o Deus da salvação, pois Ele ainda é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, porque aquele que busca no Senhor e espera no Senhor, e principalmente uma coisa, meus amados irmãos, persevere.
persevere o tempo todo. E ore sem cessar. Porque a oração ainda é a chave da vitória. A oração é o que estreita o nosso íntimo com o Senhor. Que nós criamos o que? A intimidade com o Senhor através da oração. Porque a oração Deus tem ouvido e tem o que? Dado resposta, meus amados irmãos. Aleluia. Era isso que eu dizia para os meus amados irmãos. Em Salmos 31, 24 vai dizer: sede fortes e fortaleça o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Como a gente pode fortalecer o nosso coração, nossa mente, nosso espiritual no Senhor? E nem era esse tema, mas como a gente já está falando, me chamou muita atenção esse versículo e aí eu queria trazer ele para cá também. Nós devemos encher nossos corações com coisas boas, né, amada irmã? Porque muitas vezes, como eu disse, a inveja, muitas vezes um coração duro, né? Isso Deus não consegue penetrar, não consegue ainda trabalhar num coração duro, né? Eu já ouvi testemunho de dentro da igreja mesmo, de pessoas crentes que não perdoam ao próximo, porque o que ele me fez é uma coisa sem perdão. Se Deus perdoar, tudo bem, mas eu não perdoo. Eu acho que eu penso diferente. Independentemente que foi feito a ti, perdoa. Perdoa essa pessoa para o quê? Para ter paz e você também ter essa paz. Porque o teu coração vai ficar um coração fechado, um coração duro, onde Deus não vai poder trabalhar. Enquanto você tiver um coração duro, Deus não trabalha. Então, não enche teu coração com coisas ruins. Enche com alegria, com amor, né? Como uma coisa que eu aprendi sempre, e eu tenho como mente o que é amar o seu próximo, sim, como a si mesmo, né? Enche de coisas só de Deus, né? Enche, coração bom, coração generoso, fazer o bem sem ver a quem. Isso é uma coisa que eu trago comigo, que meu pai sempre me ensinava, né? Fazer o bem sem ver a quem, né? E não faça as coisas pensando em ter algo em troca. Faça por amor, né? Faça por gratidão. Aquilo que foi feito para ti, retribua hoje. Sim. Retribua amanhã. Eu faço sempre isso, né? Porque o que fizeram por mim, eu tenho que fazer para o próximo, levar adiante aquilo que foi feito por mim. Então, só assim nós vamos trabalhar em harmonia, com alegria. Porque quando nós estamos na presença, quando estamos na casa do Senhor, nós temos que ter o quê? Alegria. Mas não a alegria que eu digo aqui, uma alegria no sorriso, uma alegria o quê? No coração. Porque Deus vê o coração de todos nós. Aonde o coração é o que nos impulsiona. Muitas vezes o coração nosso engana também, né? Fazer muitas coisas também por coração. É porque, como eu tenho relatos que eu vejo, matei por amor, eu fiz isso por amor. Não, meu irmão, tu não matou por amor. E quem ama não mata. Ele dá a vida, como Jesus deu a vida por nós, né? Então não mata, não faz isso. Um coração esperançoso, um coração vibrante, né? Um coração pulsante. Nós devemos sempre ter o quê? Um coração aberto. Um coração, esperei que batei a porta. Eis que abrirei essa porta e Deus, o que? Ele entrará e será comigo e contigo. Essa porta que é? O coração. Nós temos que deixar sempre a porta nossa do coração que é aberta para o Senhor. O senhor citou inveja, né? E falou sobre Davi ser perseguido. E aí eu queria só voltar um pouquinho nesse assunto, porque na lei, supostamente, quem seria o próximo rei seria Jonatas, que era o filho de Saul. E aí, se você for ler, você vai ver que Jonatas e Davi, eles amavam-se um ao outro. E não tinha, mesmo Jonatas sendo ali por lei o sucessor, ele abriu mão para honrar Davi. E eles viveram ali, um cuidando do outro, um zelando pelo outro. E eu acho que é isso, quando a gente tá na casa do Senhor, enfim, não só na casa do Senhor, mas a gente precisa abraçar os nossos irmãos, impulsioná-los, porque assim como Jonatas amava e abriu mão
daquilo que por lei era dele, assim, às vezes Deus espera de nós, né? Que, mas era para fulano fazer aquilo. Não, mas se foi Deus que mandou, deixa o fulano fazer, vamos auxiliar, porque assim como Deus chamou o irmão Paulo, ele também tem um propósito, um plano na vida de cada um que chega até aqui. Verdade, todos. Trabalha para Deus. Então, eu só queria dar esse adendo aí de que não precisa a gente ter inveja, porque o que é nosso, o Senhor vai, no tempo dele vai chegar. E Deus tem aí uma bênção, um propósito para cada vida, e a gente tem que aprender a esperar e confiar. É verdade. Mas como a irmã bem diz ali, né? O Jonatas, ele foi contra o próprio pai, porque ele amava a Davi, e Davi retribuía este amor a ele, né? Sim. Então, nós devemos caminhar assim, irmão. Eu penso assim também, nós devemos caminhar junto, independente, por exemplo, que o cargo não leva a nada. Sim. Né? É apenas uma burocracia aqui na Terra. A placa de igreja não salva ninguém. Né? Lá no céu não vai ter placa de igreja nenhuma. Então nós devemos caminhar sempre juntos, unidos. Por exemplo, abrir as nossas tendas aqui, que quer tendas, abrir nossos pensamentos para que as pessoas que estão vindo também, eles possam caminhar junto conosco, né? Porque eu acho tão lindo nós caminhar de mãos dadas ao Senhor, né? Eu acho um gesto bonito quando nós abraçamos uma coisa que eu aprendi, o verdadeiro amor, o que é? Não é que, por exemplo, abraçar o irmão, que o verdadeiro amor, vamos dizer, nós abraçar o nosso pior inimigo, né? Porque todo mundo tem o seu inimigo, né? E nós temos que abraçar esse inimigo, porque dizer que Deus ama ele, assim como eu amo a ele também. Não tem uma palavra bonita dizer assim, eu amo, porque o amor, ele não é para ser falado, mas sim porque ser vivido e ser praticado. Porque Jesus, o maior amor que ele teve, né? Ele não foi fingimento, foi verdadeiro. E nós devemos fazer o que? Nós devemos ser imitadores do Senhor. Fazer o que ele fez, né? Levando a palavra a qualquer criatura. E como tem pessoas, né? Precisando, né, de uma palavra, precisamente do que, irmã? Um abraço. Porque eu lá Esmeralda, eu sinto saudade da Esmeralda. Quando eu ia lá, via um povo lá, se abraçava, chorava. Pô, quanto tempo uma pessoa não me abraçava, e muitas vezes a pessoa precisando de um abraço, né? Sim. Se derramando em lágrimas, porque alguém não abraçava ele. E o abraço faz uma diferença, um afago, né, de um irmão, assim, abraçar aquela pessoa. Não tem preço que pague, sabe? Não tem. Tu acolher, assim, a pessoa. Acho que o maior preço, acho que o maior braço que você tem, eu acho assim, é tu abraçar a pessoa, né, dar um afago, dizer que Deus ama ele. Não tem valor, assim, em espécie de algum dinheiro, alguma coisa assim, não tem preço que pague, sabe, né? Sim. Até porque a gente, falando da palavra, ela é a sementinha, né? É verdade. Então, assim como plantaram no nosso coração, a gente aí também tem o direito de levar para frente, de espalhar essa semente, né? E ela tem que ser como o quê? Um grão de mostarda, né? Pequenina, mas Deus sabe onde que está exatamente aquele grão, aquela semente que foi plantada, né? Nós devemos plantar porque gerar bons frutos, né? Imagina nós ser uma árvore frondosa, cheia de folhas, mas não ter frutos nenhum, né? Sim. E nós devemos ter frutos bons. Gerar os frutos. Gerar os frutos para que as pessoas vejam, né? Ali, ele tá aí no que é um servo do Senhor, ou uma serva do Senhor, um homem temente, andando na retidão do Senhor, né? E até porque às vezes está aí o motivo das palavras que você leva. Que você está dando frutos, você está gerando aí, levando a palavra do Senhor, e aí vem pesado. Vem. Confia que Deus segura aí também. Pois a palavra do Senhor já diz, né? Ela tem que ser confrontada. Temos recado, Josi? Sim. O irmão Mael comentou: irmão Paulo, sem palavras, sempre esse varão, pois é... Sem palavras, sempre esse varão, pois és uma bênção, sempre alegre. Deus continue abençoando ele, meu irmão amigão. Irmão Mael, faço das tuas palavras, meu irmão Mael, as minhas, as tuas, meu irmão. Tu também é uma bênção do Senhor. É o nosso irmão de caminhada, nos ajuda lá no Barcelo, né? Todas as quinta-feira.
está lá conosco, nos ajudando, nos auxiliando, né? Que Deus abençoe cada vez, irmão Mael, vai acrescentando esse teu ministério, né? O ministério do louvor, né? Que é uma bênção também, irmão Mael. Um abraço, que fique na paz e na bênção do Senhor, meu amado irmão. A irmã Luciana de Alegrete, esposa do irmão Jorge, do pastor Jorge, Isso. está comentando também. Deus abençoe todo esse povo que amo. Saudade de vocês. Aqui em Alegrete, grande audiência. Amém, glórias a Deus. Aí ela colocou, é verdade, muitos olham e dizem o que vê, mas não sabem o quanto a pessoa passou para chegar aonde está. Porra. Um abraço aí, irmã Luciana, sua família. Quando der apareçam, venham nos fazer uma visita. Nós também temos muita saudade de vocês. É verdade, irmã. A irmã falou tudo ali, né? A gente faz uma recapitulagem do que passou, né? E não pode ver no passado, mas a gente tem que ver o que a gente era, o durante, o antes e o depois, né? Sim. Do que Deus tem feito, né? E que continua trabalhando, Deus continua transformando vidas, né? E assim é nós vivendo no caminho, né? Com o Senhor, né? Glória a Deus. Amém. Os pedidos de oração são a irmã Clori, a mãe do irmão. Oração para ela, para toda a família que estão doentes. Mas em nome de Jesus já estão melhorando. Ô, mãe. Amém, em nome de Jesus. Eu sempre oro para minha mãe, um beijo, um abraço, minha mãe, ó, que Deus lhe abençoe cada vez mais, lhe dê saúde. Eu sei que está passando por uma lutinha ali, mas Deus já está trabalhando e ela está vendo o resultado da oração, né? O irmão Leonardo Luiz pede oração para ele e para a família, que ele está afastado da casa de Deus. Amém, mas Amém, essa vamos estar palavra orando, veio de né? encontro. Vamos estar orando por as pessoas que estão, né? Que estão afastadas da presença do Senhor. Que Deus ainda continua sendo um Deus de milagre, né? E cada vez mais Deus vai trabalhar na vida deste amado irmão. Creia, irmão, que Deus ainda te espera, como assim a igreja e os amados irmãos te esperam de braços abertos ainda. Glória a Deus. A missionária Márcia pede oração para ela e acabou de comentar: paz do Senhor, tio Paulo é uma bênção. Amém. Paz do Senhor, irmã Márcia. Vamos Amém. Tia Márcia. Ou pedir uma oração para a Márcia, né? Está passando por uma luta ali agora, né? Mas creia, irmã. Creia que Deus já intercedeu, né? Nessa luta aí. E esperamos a irmã quarta-feira aqui no culto de oração. Se eu fazer uma coisa, sentimos falta da irmã ontem no culto. Sentimos falta. Pastor Pedro pede oração para ele, a família e a empresa onde trabalha. Amém. Glórias a Deus. E também está conosco que só deram a paz do Senhor a missionária Karine, a irmã Aislan, a irmã Sandra, o pastor Luiz, a irmã Estela, o Luan, a irmã Dionira, o irmão Vanderlei, lá de São Francisco de Assis, Oh. o irmão Sérgio, a irmã Suzana, a Bruna de Jaquirana, o pastor Pedro, o pastor José, a missionária Beta, a irmã Luciane e acabou de entrar a irmã Aline. Eita glória. Amém. Glórias a Deus. Sejam todos bem-vindos. Que Deus abençoe aí cada um que tirou um tempinho para nos assistir, que aí acompanhou a nossa conversa, nossos testemunhos e que essa palavra fique aí, faça essa sementinha no coração de vocês brote. Amém. E nós viemos aqui com todo o nosso coração para contar para você que apesar da dificuldade ainda tem solução, ainda tem jeito. Com Jesus tudo dá certo. O irmão Paulo, deixa eu só dar o último recadinho. Pode. Depois eu falo, que eu já ia adiantar. Amém. Se você que está aí nos assistindo, sentindo o coração de nos fazer uma visita, nossos endereços. Vou começar lá pelo Barcelos. Amém. Já que você está aí representando. Isso. No Barcelo, culto terças e quintas, 8 horas. Senador Roupila 292, lá no bairro Barcelos. Então, se você mora pra lá, acho que lá mais pertinho, terça e quinta às 8. Também vamos estar lá esperando vocês de braços abertos. Amém.
Aqui na sede, Oswaldo Constâncio 65, no bairro Vitória. Culto, quarta e sexta às 8, domingo às 7, culto da família. Lá em Esmeralda, que o senhor também citou. Isso, Esmeralda. Rua Vilar Pinto de Lima, 523. Cultos, terça às 7h30, quinta e sábado às 7. Amém. Também já queremos fazer convite para o quinto ou sexto Congresso das Irmãs. Quinto Congresso do Círculo de Oração, agora dia 9 e 10 de maio. Você é nosso convidado especial. Faça uma forcinha e vem aqui cultuar conosco. Vamos prestigiar a festa das Irmãs do Círculo de Oração. Nos siga lá nas redes sociais, @projetcast_ e @igreja projeto de Deus 18. Irmão Paulo, pode fazer a última oração para nós? Irmão Paulo fazer oração, temos mais um pedido de oração. Estão pedindo oração para a irmã Joelma e o neto dela que estão doentes. Meu Deus. E a irmã Márcia colocou que ela já crê na cura dela. Amém. Amém, em nome de Glórias Jesus. a Deus. Então, vamos estar levando as nossas preces ao Senhor agora, né? Você que está nos acompanhando no podcast, que agora vamos estar orando aqui pelo Senhor, meu Deus e meu Pai. Ó meu Deus e meu Pai, agradecemos ao Senhor por mais esta rica oportunidade que o Senhor nos deu nesta noite aqui hoje, Senhor Deus Pai. Para te levando um pouco da Tua palavra, Senhor Deus Pai amado, para fortalecer esses irmãos, Pai amado, que estão passando por uma prova, meu Deus Pai amado, passando por uma luta, passando por uma adversidade, mas o Senhor ainda é o Deus que está no controle, está na direção de tudo, ó meu Deus e meu Pai. Todo aquele que põe o seu nome agora, Pai amado, o Senhor vai trabalhando poderosamente, pois cremos que o Senhor já trabalhou e continua trabalhando, ó meu Deus, Pai. Pois o Senhor é um Deus de cura, é um Deus que tudo pode, fortalecendo aqueles que se encontram fracos neste momento, ó meu Deus, Pai amado, vai quebrantando corações contritos, ó meu Deus, Pai amado, vai tirando todo o desengano, toda a inveja, macumba, feitiçaria vai cair por terra neste momento, pois o Senhor é um Deus grande, é um Deus maravilhoso, ó meu Deus e meu Pai. Esperai no Senhor com paciência, meu Pai, passei pelas tribulações, pois o Senhor ainda, Pai amado, está fazendo, meu Pai amado, tudo aquilo que foi entregue em Tuas mãos, ó meu Deus e meu Pai. Pedimos e agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Então, muito obrigada pela sua audiência, que o Senhor abençoe você e sua família. E nos vemos segunda que vem às 8 de novo. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a cada um, que a paz do Senhor esteja na casa